Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, o programa que cresce, que nem fermento. Meu filho. E também a moda de fermento da massa bate, que cresce. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Trial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, embora, obviamente, não seja um programa caça-cliques daqueles que são perseguidos e seguidos por robôs, né? Os nossos ouvintes têm carne e osso, né? E cérebro, sobretudo. Mas você, enfim, então pode fazer pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E se for no aplicativo Band Rádios, no caso do YouTube, aciona aí o sininho, não sei o quê, e você receberá as notificações. Aí se eu perder, tio, se você perder, você faz o seguinte, você vai lá na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br e pronto. E você acompanha o programa por ali, milhares de pessoas fazem isso também. Não é isso? Boa noite, Maiara Bartianello. Boa noite, o Rei. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Olha, vocês sabem, William Burroughs, poeta, disse: a linguagem é um vírus. Né? A linguagem é um vírus. Por quê? Por que a linguagem é um vírus? Ele não quer mais me dar momento cultural, ele não liga mais. Eu estava conversando com o Augusto através do vidro. Vamos lá. Momento cultural. As coisas continuam e começam a produzir efeitos e tal. Né? E mais, né? Vírus você não vê, às vezes você começa a ter sintoma, não vê, não sabe direito o que aconteceu e tal. Mas nem sempre aquilo que parece e tal. Então eu estou encantado, realmente encantado. Às vezes eu me pergunto, com a devida vênia, claro, sempre, com todo o respeito, o que alguns dos meus colegas fizeram com a análise política, andaram fazendo da análise política. Um dos males que pode acometer a imprensa, e é uma coisa que, por mais que queiram dizer o contrário, eu realmente não faço, é eleger santos e demônios. Porque se o sujeito é santo, qualquer coisa que ele faça está perdoado. Né? E se o sujeito é demônio, qualquer coisa que ele faça está condenada, boa ou má. É claro que se o sujeito é de maus bofes, de hábito de maus bofes, fez uma coisa boa, é bom tomar cuidado, que vai, sei lá, né? Sabe como é. Toda a literatura, porque eu não sou de me afixar nessas coisas, toda a literatura do demônio, do diabo, é isso, ele sempre aparece numa forma bacana, né? Senão o diabo não seria. Imagina se o diabo aparece com a cara que ele tem. Não, aí as pessoas correm. Né? O diabo sempre aparece oferecendo facilidades. Né? A propósito, a maior obra que qualquer pessoa pode ler a respeito é Fausto de Goethe. Né? Leia. Momento cultural. Sobre a história do Dr. Fausto. Um médico bem-sucedido que já tinha tudo. E Fábio Cuba, como ele tinha tudo, a vida estava meio entediante, assim, meio aborrecida. E aí ele queria viver emoções fortes. Né? E na tradição literária, tal, o demônio está especialmente atento a essas almas. Né? Eu estou falando de literatura, tá, gente? Ainda bem. Sempre de literatura. Eu diria assim, eu acredito em Deus, não acredito no demônio. Entende? O demônio geralmente é a desinteligência. Né? O demônio é a confusão, é a falta de clareza. Aí está o demônio. Tá? Falta de princípio, aí está o demônio. Não ter princípio é o caminho aberto para o demônio. Porque não tendo princípio, você negocia qualquer coisa. Você pergunta, é bom, vai ser bom ou vai ser ruim para mim? Ah, vai ser bom, então eu quero. Não, mas no longo... Não tendo princípio, qualquer coisa vale. Né? Mas voltando, quando você parte do princípio de que algumas pessoas são santas, então tudo que acontece com as pessoas santas, ou tudo que a pessoa santa faz, então é bom.
E mesmo quando ela é humilhada, quando ela é espezinhada, quando ela é demitida em cena aberta, como fez o presidente Jair Bolsonaro na entrevista ao nosso querido Milton Neves, que demitiu o Sérgio Moro, com 1 ano e meio de antecedência. Aí eu leio em colunas, em essas coisas, geralmente essas coisas pegam bastidores da política, né? Aí eu leio lá que foi um jeito que o Bolsonaro teve de agradar o Sérgio Moro. Acho que é a maior piada que eu li nos últimos tempos na imprensa brasileira. Agradar? Então vamos aos fatos, que vocês conhecem, ademais, já, mas agora lidos por esta ínclita figura, junto com os meus companheiros, ou junto com os companheiros aqui da mesa, né, que vocês também estão sendo chamados tudo de comunista aqui. Ah, tudo vai no mesmo bonde, né? Eu gosto quando aparece idiota, fala assim, você é um petralha, fui eu que... Ô, Tontão, fui eu que criei a palavra, vai se instruir primeiro. Vai, faz o seguinte, tira a fralda, para de fazer, borrar a fralda, depois começa a ler um pouco e aí começa a dar opinião, né? Vamos lá, o que o Bolsonaro disse? O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, afirma que ele se comprometeu a indicar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal assim que surgisse a oportunidade. Em entrevista, como você disse ao jornalista Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, Bolsonaro disse que a promessa foi feita quando Moro desistiu da carreira de juiz para ocupar um cargo no governo. Vamos à fala de Jair Bolsonaro. Vamos à fala de Jair Bolsonaro. Eu fiz um compromisso com ele, porque mas a gente tem, não tem? É? Vamos lá. Melhor, né? Eu pedi dele mesmo, eu né? pedi. Isso, porque ninguém consegue falar com... Do jeito que o senhor fala. Eu falo, exato. Tem a questão do ritmo. Muito único. Diga. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Eu acho que a nação toda no Brasil vai aplaudir um homem desse perfil lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver. Não, antes de eu seguir, o Moro está dizendo que não aconteceu. Então, eu tenho um presidente da República que diz que uma coisa aconteceu. E é nada menos do que a nomeação, a indicação futura de alguém para Fábio Cuba, o cargo mais alto do judiciário brasileiro. Como se diz por aí, o pretório excelso, que é o Supremo. Escrevi um texto há pouco a respeito. Né? E o presidente está dizendo que foi uma troca. Um troca-troca. Como diria o presidente, em sentido hétero, naturalmente. Não é? Então você aceita ser meu ministro da Justiça, me empresta sua credibilidade, junto a largas camadas da internet e da imprensa, né? Que te ama, que te venera, que se ajoelha a seus pés, que diz até que é normal você ser chefe do COAF, quando em todas as democracias do mundo praticamente o COAF é uma repartição, o correspondente ao COAF é uma repartição administrativa, não da polícia. Essa é uma excelente entrevista, aliás, de uma especialista na Folha no fim de semana. Até botei no meu blog, vê o nome dela para mim, demonstrando que órgãos como o COAF não devem pertencer à polícia, mas volta. Então você tem essa credibilidade toda, você entra no meu governo, fica lá um tempo e a primeira vaga que tiver no Supremo eu te indico. A vaga no Supremo virou matéria de troca, de negociação. Antes mesmo de o eleito assumir a presidência da República, enquanto Moro era juiz federal, tendo condenado aquele que não pôde disputar justamente com Bolsonaro. Quem encontrar moralidade nessa história ganha um prêmio. Ela é a moral per se. Não há moral elevada possível aí. Mas o que me interessa mais
Quanto à moralidade, eu não estou surpreso. O Moro sabe que eu espero dele as piores coisas. Ah, ele combate a corrupção. Também houve combate à corrupção. A questão é saber a custa de quê. Ah, então não deveria ter combatido? Deveria ter combatido sem o custo que teve. Político, porque tinha um projeto político. Esse é o problema. Quem ainda não entendeu isso, ainda não entendeu nada. Felizmente, a história caminha para me dar razão. Vai demorar um pouco mais para a razão plena. Em boa parte, ela já está consolidada. Né? Marquês de Sade escreveu: a história me dará a razão. Eu já posso escrever: a história me deu razão. Né? Mas depois nós vamos ver por que Bolsonaro faz isso. Que de inocente essa revelação não tem nada. A sua maneira, olha, dizem que eu nunca elogio o Bolsonaro, vai aqui um elogio. Tem que ser entendido no contexto. Foi genial a sua maneira. Porque ele tirou o Moro da disputa pela presidência, só os gramados quase secos de Brasília, a essa altura, não sabem ainda, ou já sabem também, que ele era pré-candidato à presidência, Moro já fulminou, o Bolsonaro já fulminou a candidatura. Já fulminou a pretensão dele de ser ministro do Supremo também. Porque a essa altura a coisa soou como uma bomba nos meios jurídicos e no próprio STF e no Senado Federal, que é quem vai decidir. Porque se eu sou senador, e a votação, lembrando, a votação é secreta, tá? Para isso continua secreta. Moro leva pau. Não consegue os 42 votos, mas nem. Se eu tô lá, não consegue. Inviabiliza como candidato, inviabiliza e torna muito difícil a indicação. E vem num período informação, porque aqui se dá informação de bastidor que depois se confirma, como aconteceu hoje com a entrevista do Flávio Bolsonaro. Já digo do que eu estou falando. Moro ameaçou pedir demissão com essa história do COAF porque ele viu que o governo não se mobilizou. Ao dar essa entrevista, Bolsonaro está convidando o Moro a deixar. Elogio? Tentativa de agradar Moro? Não, está pedindo para o Moro pedir demissão, porque qualquer pessoa razoável, depois dessa, eu já disse aqui, deveria ter pedido demissão quando saiu o decreto do porte de armas, não da posse, porque falar, eu não fui avisado, se não foi avisado, cai fora. E agora essa desmoralização, mas é uma desmoralização como eu nunca vi. É que o Bolsonaro é simplório, falou... não. O governo dele é todo atrapalhado, é uma gente da pá virada, que, não, como diriam os portugueses de antanho, não tem eira nem beira. Como diz meu amigo Bittencourt, Carlos Bittencourt, onde vou jantar daqui a pouco. Eu também pago, tá, gente? Estou falando bela assim, mas eu pago também. Sempre pago, tudo bonitinho, né? Não como de graça em lugar nenhum. Não que as pessoas às vezes não ofereçam, mas eu não como de graça. Vocês entendem a diferença? E eu não sou homem público, hein? Não, o Carlos nunca ofereceu não e sabe que eu não sei. Uma comida é boa. Quer comer um adoc bom? Vai lá. Reinaldo, fiquei devendo o nome da especialista, pesquisadora Ana Carolina Carlos de Oliveira, do Instituto Alemão Max Planck, que se dedica ao estudo de unidades de inteligência financeira na Europa. COAF não fica na polícia, como que é o Moro. Então vai Bolsonaro, na aparente simplicidade, e conta isso tudo. E não é preciso saber ler. Eu nasci sabendo... Não nasci sabendo ler. Eu nasci analfabeto que nem a mãe do Lula. Mas, de qualquer modo,
Texto é o meu gosto, é a minha especialidade. Eu, quando vejo um texto bom, eu vibro. Uma vez um cara me esculhambou com um texto maravilhoso. Eu liguei para ele e falei, parabéns, eu nunca fui tão bem esculhambado. Entendeu? Ah, meu Deus. Aliás, eu me tornei amigo do Gerald Thomas assim, a gente tava brigando pela internet. Eu dei uma paulada nele, ele lia meu texto e falou, gostei tanto do seu texto, vamos ser amigos? Não é que ele concordasse com a crítica que eu fiz, não é isso. Estou falando de texto. Né? Então, notem, é preciso saber interpretar a coisa. Preciso saber interpretar. Senão você fica com a impressão de que foi um elogio. E isso acontece no dia em que sai uma entrevista do Flávio Bolsonaro dando um pau no COAF, falando que o COAF quebra sigilo ilegalmente. COAF que está com quem hoje? Com Sérgio Moro. Eu costumo ligar Lé com Lé, Cré com Cré. Se é coisa que eu faço rápido, é sinapse. E ó, isso mesmo com a idade tá mudando, não. Aliás, tá tudo bom ainda. Tá melhor ainda, né? Melhor, não sei, mas tá Na bom. menina, o negócio tá... E aí restou ao Moro desmentir o presidente. Então agora nós estamos na seguinte situação. Ou disse uma mentira o presidente, ou disse uma mentira o ministro da Justiça. Qual é a escolha de vocês? Olha, de novo, né? Falar, Reinaldo sempre pegando no pé do Bolsonaro. Eu acho que dessa vez quem está falando a verdade é Bolsonaro. Vocês se lembram que eu revelei aqui, em primeira mão, que quando Bolsonaro convidou Moro para ser ministro, o Moro disse, topo se me derem o COAF. E eu disse, Bolsonaro estava junto com Flávio Bolsonaro e nenhum dos dois sabia o que era COAF. E o Bolsonaro topou. Não é que o Flávio, na sua entrevista ao Estadão, diz rigorosamente isso hoje? Tem fácil aí o que ele disse sobre o COAF? Tenho. Quer Eu ver? estava na mesa quando o Moro conversava com Jair, recém-eleito presidente, e pediu para levar o COAF com ele. Jair falou, problema nenhum, é seu. Nunca tínhamos ouvido falar de COAF na vida. Óbvio que esse relatório é uma derrota política para o governo. Ainda teremos a discussão em plenário e o meu voto é do governo. O cara tinha sido eleito presidente da República, nunca tinha ouvido falar de COAF na vida. Aí vai o Sérgio Moro e pede COAF para ele. Assim caminha a República. Né? Vamos ao que disse Sérgio Moro sobre o fato dele ter negociado uma cadeira no Supremo. Vamos ouvir? Vamos lá. Ele foi eleito, ele anunciou o convite publicamente, eu fui até a casa dele no Rio de Janeiro, nós conversamos e, mais uma vez, publicamente, eu não estabeleci nenhuma condição. Não vou receber um convite para ser ministro e estabelecer condições sobre circunstâncias do futuro que não se pode controlar. Então... Apareceu uma palavra malandrinha no meio publicamente, né? Nós conversamos e nós, mais uma vez, publicamente, eu não estabeleci nenhuma... Eu não entendi. Eu não estabeleci publicamente, mas estabeleci secretamente? Queridos, vejam só. Com toda a calma, a bonomia do mundo, é razoável que algo dessa gravidade, o presidente apresente uma versão e o ministro da Justiça, aquele diretamente interessado, aquele de quem falou o presidente, aquele com quem estão algumas das mais graves, deveriam estar, e pesadas atribuições da República, diga o contrário? Porque agora, quem quer que entreviste Bolsonaro tem a obrigação moral de perguntar, presidente, quem está falando a verdade, o senhor ou o seu ministro da Justiça?
Um governo não pode caminhar desse jeito. Porque fosse só isso, vem você com irrelevâncias. Não, fossem irrelevâncias, ok, mas não é uma irrelevância. Não é uma irrelevância. Sem contar que o Ministério da Justiça, com a devida vênia, está abandonado. Eu acabei de publicar um texto no meu blog, publiquei pouco antes de sair de casa. Um texto no meu blog, vejam lá. Se é herança bendita que o Moro recebeu do governo Temer, que o governo Bolsonaro recebeu do governo Temer, foi na área de segurança, com a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Uma linha de crédito. Atenção, imprensa, colegas. Uma linha de crédito de 40 bilhões do BNDES para financiar a segurança pública nos estados. Recursos da loteria da ordem de 2 bilhões. Um sistema de interligação das polícias com as Forças Armadas e operações especiais nos estados de combate ao crime, que foram implementadas no governo Temer. O número de homicídios em 2018 caiu 12,8% na comparação com 2017. É bem verdade que em 2017 houve um surto de violência por causa da guerra do crime organizado. Mas cadê as operações especiais sob Moro? Cadê? Onde estão? Há 70 partidos do crime hoje no Brasil, vocês sabiam? Fala-se do PCC, do Comando Vermelho, do não sei o quê, os mais conhecidos. Há 70 partidos do crime que comandam presídios. E dentro dos presídios, o crime lá fora, o tráfico de droga, o tráfico de armas. E agora, então, que vai poder ter 9mm circulando de .40, vai ser uma festa. Vai poder não, porque não vai, senão você vai cair. As milícias. Cadê as operações do Sérgio Moro? Onde estão? Em vez disso, ele se meteu num pacote anticrime que, em primeiro lugar, no que tem de bom não é original e no que tem de original não é bom. Essa é boa. Atenção, pacote anticrime do Moro. O que tem de original não é bom e o que é bom não é original. Porque tem coisa lá copiada da comissão que foi presidida pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, e tem coisas que Moro introduziu, como, por exemplo, a licença para matar, com as mudanças nos artigos 23 e 25 do Código Penal. Então, pendura sua atuação num suposto pacote anticrime, que de resto é pró-encarceramento, e o Brasil não prende pouco, prende mal, não prende pouco. São coisas diferentes. Que de resto é pró-encarceramento num país em que há 70 partidos do crime mandando nos presídios. Desculpem, ele não sabe o que fazer lá. E toda a sua atuação está voltada para a questão da corrupção, porque de fato estava fazendo campanha pré-eleitoral já. Com alguns dias de governo, a mulher dele escreveu no Instagram que era preciso começar a pensar em 2022. E é evidente que ela não estava pensando no marido da Michelle. Ela estava pensando no próprio marido. Então a segurança pública dos brasileiros, esta sim, está largada para as calendas, enquanto o senhor ministro da Justiça estava a fazer política. E já desde o princípio. Então notem, atenção, o STF, o Vólio Bene, era só o head dele, era só a proteção dele. Dando tudo errado, vou para o STF. Mas ele queria a presidência. E arrancou de um Bolsonaro que nem sabia o que era, o COAF.
Quando eu contei isso aqui, um monte de gente me xingou. Aí, você acha que o Bolsonaro não sabia o que era COAF? O filho dele está dizendo que não sabia. E que o Moro se aproveitou da ignorância do Bolsonaro para arrancar o controle da atividade financeira. Que isso? Vem cá. Esse tipo de troca é legítima? Esse tipo de troca é justa? Nesse caso, não se vai falar de fisiologismo. O sujeito que promoveu uma razia na classe política, que já teve o despropósito de aceitar o cargo de ministro da Justiça depois de ter mandado prender aquele que era o potencial adversário principal de Bolsonaro na disputa presidencial, eu nem estou entrando no mérito se a prisão, a condenação é justa ou injusta, que todo mundo sabe que eu acho que não tem prova. Eu nem estou entrando nesse mérito agora. Só estou dizendo que ainda que fosse justa, ainda que tivesse prova, ainda que fosse tudo ok, não deveria ter aceitado o cargo jamais. Porque a mulher de César há de parecer honesta também, não apenas de ser honesta. E, no entanto, aceitou. E agora aceitou. Desconfiava-se que pudesse ter uma indicação para o Supremo, mas não que isso tivesse feito parte da negociação. E desculpem, aqui estou dando fé à palavra do presidente da República. Não porque ele é presidente da República, mas porque ele é chefe do outro. E porque é absolutamente verossímil. E porque Moro tem a prerrogativa de chegar lá e dizer: presidente, eu lamento, o senhor me deixou numa situação muito difícil. Eu estou desmoralizado, de novo. Eu entrei no governo, parecia um gigante, estou parecendo um ser liliputiano. Que o Vale Bene vai dizer daqui a pouco o que é um ser liliputiano. De Viagens de Gulliver, é isso? Isso, que é Titico. Ilha Imaginária. Isso. Viagens de Gulliver. E tô indo embora, e tô saindo. Tô pedindo demissão. Eu estou desmoralizado, não consigo mais ser ministro da Justiça assim. Ninguém mais acha que a minha fala tem credibilidade. Por que, presidente? Eu não posso passar por mentiroso, já que o senhor continua presidente da República. E eu só sou ministro por causa da sua vontade. Olha, nos meios jurídicos isso foi uma bomba, mas assim... Né? E é claro, e aí eu estou respeitando a inteligência de Bolsonaro, é claro que eu não acho que ele falou sem querer. Porque, evidentemente, esse grau de inocência, obviamente, ele não tem. Está longe de ser um Schopenhauer da política. Está longe. Mas, evidentemente, não tem. Não, uma questão como a justiça, como a segurança pública, não poderia estar sujeita a esse tipo de troca. E sem contar que Moro, quando assumiu, disse: sou um técnico, não sou um político. Como se fosse uma pessoa que só se interessasse pelos advérbios. Sérgio Moro, faça um bem a si mesmo, meu caro. Pegue o que lhe sobra de reputação. Faz que nem na música da Lineker. Faça, ponha tudo numa malinha de mão. Oh, menino. E sai. E leva embora. E coube tudo na malinha de mão do meu coração. Né? Faz isso. Se manda. Já era. Causa finita est. Como se diria numa sentença, citando latim, né?
Vai para casa, querido, vai. E tem mais. Moro, ele já andou especulando sobre a possibilidade de trabalhar, ele sabe disso, numa repartição do Departamento de Estado americano, voltado ao combate de lavagem de dinheiro. Isso. Vai ser herói internacional. Pensa no tio São olhando para você dizendo, I want you. Porque não vai ser candidato a presidente da República, já era. E eu diria que a candidatura ao Supremo subiu no telhado.